Tudo bem, meus queridos alunos? Com alegria encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre positivismo. Positivismo foi uma criação desse cidadão que vocês enxergam aí no slide, o famoso Augusto Comte. Na verdade, o nome é Auguste Comte, porque é francês, mas no aportuguesamento da língua, né, acabamos chamando o Comte de Augusto Comte. Tá bom? Vamos lá adiante. Positivismo. Positivismo, ele é um filho legítimo do iluminismo, da corrente iluminista, né? Desculpe. Portanto, uma corrente filosófica, e como corrente filosófica, ele não podia necessariamente deixar de falar a respeito de alguns desses temas ligados à filosofia iluminista, racionalismo, a ciência, o cientificismo. O próprio nome positivismo, né, é sinônimo de ciência. Então, quer dizer, o Comte ele deu origem, aí, ele deu prosseguimento aos estudos de Saint-Simon, ou Saint-Simon, foi o primeiro a discutir, a falar sobre a doutrina positivista, e depois, com a morte do Saint-Simon, o Comte, então, acaba concluindo o estudo e é o responsável, então, o criador da doutrina positivista, e é dentro da doutrina positivista que a sociologia enquanto ciência surgiu no final do século XIX, 1889. Tá? O positivismo propõe, olha, uma existência humana, valores completamente humanos. Quer dizer, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o positivismo vai dizer que todas as questões humanas são explicadas por uma ciência natural, né? Que todas as questões, o empirismo, a experiência, a observação, todos esses fenômenos explicam necessariamente a vida humana e, consequentemente, a vida social. Voltando para a questão do nome positivismo, a primeira razão do nome positivismo é que positivista no século XVIII para frente era sinônimo de científico. Então, tudo aquilo que era científico era também positivista. Como o positivismo é uma doutrina que prega o uso das ciências naturais para explicar a sociedade, positivismo, então, passou a significar aquilo que era científico, o uso das ciências naturais para explicar o contexto social. E a segunda questão forte do nome positivismo tem a ver com o conceito de resignação social. O que a resignação social propriamente indica para nós, gente? Indica que na resignação social o Estado, na verdade, queria uma concordância social. Então, o positivismo queria pessoas conformadas, pessoas que não questionavam, para consolidar a ordem pública, ou seja, uma sociedade sem conflitos, sem, vamos dizer, embates, né? E uma sociedade também que não tem um olhar crítico, né? Que é muito importante para que a gente consolide essa ordem pública. Então, é importante a resignação social. E para a resignação, é necessário que a gente aceite que todas as questões sociais são naturais, têm uma origem espontânea na natureza. Então, fome, miséria, desemprego, tudo isso são leis sociais. Esses fenômenos sociais eram explicados como naturais, uma vez que o positivismo usava a metodologia das ciências positivistas, das ciências naturais. Então, fome, miséria e desemprego eram explicados para a sociedade como naturais, como espontâneos, ou seja, não tinha culpado para isso. Se não tem culpado, para mim é fome. Se não tem culpado, pelo meu desemprego. Se não tem culpado, de eu estar na miséria enquanto eu vejo muita gente vivendo em condições excelentes. Então, o que naturalmente o indivíduo concordava? Ele concordava de que, de fato, aquilo era um fenômeno natural, que era natural ter alguém muito bem, ter muitos em condições difíceis. E assim as pessoas não questionavam a realidade social, consequentemente, ganhávamos a resignação social, e assim a ideia do positivismo, quer dizer, ver sempre pelo lado positivo.
enxergar o lado positivo dos acontecimentos sociais. Assim, nós consolidamos essa resignação social e uma sociedade sem conflito, bem apaziguada, bem calma e bem concordada com as desigualdades. Outro tema muito importante são as 3 conclusões positivistas. A primeira conclusão positivista vai falar do naturalismo positivista. Marque aí, naturalismo positivista. O que o naturalismo positivista vai dizer? Ele vai dizer que há uma harmonia natural entre a lei da sociedade e a lei da natureza. Vou pegar aqui um pincelzinho, ó, pincelzinho aqui. Então, a lei da natureza, a lei da sociedade. Então, há uma harmonia natural entre as duas leis. A lei da natureza e a lei da sociedade são do mesmo tipo. Esse é o conceito de harmonia positivista ou de naturalismo positivista. Segunda conclusão positivista, vai dizer da metodologia. Se a lei da natureza é uma e estuda sob uma metodologia, se a lei da sociedade é outra, e se elas são harmônicas entre si, o que eu vou concluir? Que as mesmas leis que eu uso para estudar a natureza vai ser as mesmas que eu vou utilizar para estudar as leis da sociedade. Então, se a sociedade, se há uma harmonia entre lei da natureza e lei da sociedade, as mesmas leis, os métodos que eu utilizo para estudar a natureza, vão ser os mesmos que eu vou aplicar para estudar as leis da sociedade. Certinho? E a terceira e última conclusão positivista é a neutralidade positivista ou objetividade científica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o cientista tem que ser neutro, imparcial, livre de juízo de valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cientista social ele tem que ser totalmente despojado de vínculo ideológico, de vínculo político, ele não poderia ter uma ligação afetiva com aquilo que ele estava estudando. Então, suponhamos, eu, cientista social, estava estudando a fome. Eu não poderia estudar a fome, eu não poderia vincular aqueles que são famintos. Eu não poderia estudar ou vincular aqueles elementos que passavam fome, que tinham dificuldade ou que estavam em condição de miséria. Eu não podia ficar do lado deles. Então, eu tinha que ser neutro, eu tinha que ser imparcial, livre de juízo de valor, e dessa maneira era a neutralidade. Então, eu não podia tomar partidos, entende? Se eu não tomar partido, eu era neutro e era isso que o positivismo queria. Na verdade, o que o positivismo estava pensando, gente? Se o positivismo é uma criação da burguesia, o positivismo, então, queria que todo mundo olhasse para os problemas sociais como naturais, como espontâneos. E o cientista social, que era aquele que estava estudando o problema social, ele também não podia apontar o problema social, a causa do problema social. Ele explicava a causa como natural, como espontânea, como se não tivessem culpados para essa realidade. Entendeu? E assim, então, naturalmente, ninguém se opunha àquilo que a burguesia utilizava como êxito, como vantagem econômica, política, ideológica. Né? Então, a burguesia enriqueceu, a burguesia promoveu uma política altamente vantajosa para ela, para o lucro, para o desenvolvimento do capitalismo, enquanto que ela tirou e gerou e impactou o lado pobre, o lado de classe média baixa, que passava enormes dificuldades. E para esse povo, ela explicava que tudo isso era natural, que não havia culpados para a desigualdade, portanto, era uma lei da natureza. Daí a importância da neutralidade ou da objetividade científica. Detalhando então aí, ó, o naturalismo positivista. Se a sociedade é regida por leis do tipo natural, se a ciência que estuda essas leis naturais é a mesma que estuda a sociedade, então eu estou dizendo que quem for estudar política, desemprego, miséria, fome, ou seja, o estudioso da sociologia, é o mesmo estudioso da biologia, da física, da astrofísica. Ou seja, eu vou usar o mesmo método de uma ciência empírica. Eu vou usar o mesmo método de uma ciência natural. Tá? E assim, então, eu explicava os acontecimentos injustos da sociedade como espontâneos, como natural, como se não tivesse ninguém por detrás dele. Tá certo?
nenhum culpado por detrás dele, melhor dizendo. Então, olha, o método positivista autêntico, ele é naturalista e positivista, né? A ideologia positivista é aquela que vai afirmar uma necessidade, a possibilidade de uma ciência imparcial, de uma ciência neutra, desligada de classe social, desligada de política, desligada de ideologia. Portanto, o cientista social não podia tocar em ferida social nenhuma. Ele simplesmente explicava os problemas sociais como naturais. Certo, gente? Vamos adiante. Positivismo com característica utópica, conforme vocês estão aí observando no slide, olha, até meados do século XIX, a primeira metade do século XIX, o positivismo aparecia como uma doutrina social do mundo, uma visão do mundo, um aspecto meramente social, né? Por isso a natureza utópico-crítica, né? Acreditava nessa ciência com a possibilidade de explicar essa realidade, etc. e tal. Depois do Comte para frente, que deu estudo, deu continuidade ao estudo do Saint-Simon, o Comte passou a chamar a sociologia de física social. Física social por quê? Porque era ciência empírica que estudava a sociedade. Física não é uma ciência empírica? Sim. Física não utiliza uma metodologia da natureza? Sim. Então, se a sociologia tem que estudar a sociedade a partir do método naturalista, a sociologia passou a ser chamada por Comte de física social, a ciência da sociedade que estuda a sociedade com leis naturais, certinho? Por que o Comte usou física social? Porque ele era formado em física. O estudo prioritário dele, a formação dele era física. Então ele vai comparar no estudo da sociologia vários elementos com a física, inclusive o lema positivista que tem na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema que ele tirou da física, que ali na frente nós já vamos estudar, beleza? Então, os fenômenos sociais são submetidos a essa lei natural. Então, a lei de concentração de riqueza, a desigualdade, a fome, a miséria, o desemprego, a submissão da mulher, a exploração do trabalhador, tudo isso era explicado como naturais, espontâneos, porque era explicado sob a ótica e metodologia de uma ciência, de um método natural, certinho? Isso acabou justificando o quê? Olha lá, ó, a necessidade, ou explicando o direito, entre aspas, dos senhores industriais de enriquecerem, de terem uma vida boa, enquanto que a classe trabalhadora, a classe operária, era extremamente castigada, era extremamente explorada, né? Vamos adiante, gente. Positivismo do Comte. Ele então vai falar e vai explicar os acontecimentos sociais, a ótica dessa justificação das ciências naturais. Já disse isso para vocês, quer dizer, fome, miséria, desemprego, submissão da mulher, era explicado de acordo com o positivismo do Comte, dentro dessa ótica, né? Dentro dessa ótica das ciências naturais, como espontâneos, como naturais, como aqueles que não têm uma explicação, uma causa específica. Eles são naturais, eles são espontâneos. Não há um culpado para que essas questões aconteçam, tá bom? E é exatamente por isso que o Karl Marx vai condenar o positivismo. Ele vai falar, ó, o Comte, toda essa escola dele, do jeitinho que eles defendem o interesse da burguesia e dos senhores industriais, eles poderiam, do mesmo jeito, com os mesmos argumentos, defender a teoria e os direitos, entre aspas, dos senhores feudais. Por que o Marx está criticando isso? Porque o Marx está dizendo, olha, vocês, burguesia, não se opuseram aos senhores feudais porque diziam que os senhores feudais estavam explorando os servos? Então, não foi por isso que aconteceu a Revolução Francesa? Sim. Então, agora vocês estão fazendo do mesmo jeito. Agora é a burguesia que explora o proletariado. É a burguesia que impõe fome, miséria, desigualdade. É ela a grande responsável pela concentração de riqueza. Mas agora ela quer que você convença, que você esteja convencido de que não há um culpado para essas questões, de que essas questões são espontâneas, são naturais, entende? E é exatamente aí que nós vamos perceber que as questões, né, das desigualdades são explicadas levando a uma justificação das ciências da natureza. Tá bom, gente? Então, olha,
o Comte atribuía graças ao positivismo para explicar para a classe operária e oprimida de que tudo isso era natural. Tá bom? Vamos adiante, que o tempo está passando, né, meus amigos? Vamos lá. Então, o Karl Marx, na verdade, estava criticando, ironizando Comte e toda a doutrina positivista, porque na concepção dele, ele estava usando o discurso do positivismo para simplesmente justificar a desigualdade, fazendo com que a classe que era injustiçada ficasse calada, ficasse quieta, aceitasse isso como natural, e era isso a famosa consolidação da ordem pública, tá bom? Então, olha, o cientista social, ele não podia amaldiçoar os acontecimentos políticos sociais. Ele não podia tocar nessas questões. Só que com isso ele estava ajudando exatamente o forte, aquele que oprimia, aquele que estava causando todos os problemas sociais, né? Eu gosto muito, gente, de fazer uma comparação com a questão, um exemplo do dia a dia. Suponhamos que nós sejamos vizinhos de um casal. Todas as noites eu vejo o marido espancar a esposa. Eu vejo os gritos, eu vejo os barulhos, eu vejo os gritos dela, eu escuto a esposa, né, gritando para ele parar, para não agredir ela mais. Aí no outro dia de manhã eu vejo ela toda roxa, machucada no portão. Quer dizer, eu tenho certeza que ele está espancando ela todas as noites. Mas aí, eu, cientista social neutro, imparcial, não posso tomar partido. Aí eu não denuncio o marido que está batendo na esposa. Quando eu não denuncio o marido, eu estou ficando a favor dela ou eu estou ficando a favor dele? Então, na verdade, quando o cientista social não denunciava a desigualdade, não denunciava a submissão da mulher, não denunciava a exploração da classe operária, ele, na verdade, estava ficando do lado do agressor. Ele ficava do lado, como no exemplo que eu dei do marido que bate na esposa todos os dias. Entende? Por isso que é natural. Então, o que explicava dentro desse contexto do marido que espanca a mulher? Que é natural o marido bater na mulher. Ele é o marido, ele é o homem, então ele tem o direito de bater nela. É uma maneira que o positivismo encontrava de justificar as desigualdades que existiam na realidade social. Certo, gente? Então, isso é importante a gente perceber. Então, quando eu não denuncio a injustiça, eu acabo ficando do lado daquele que pratica a injustiça. E isso também é ter uma posição política ideológica, como vocês estão reparando aí na ponta do cursor do mouse. Tá bom? Vamos adiante, gente. O positivismo, então, olha, ele sempre tende poderosamente a favorecer o mais forte, portanto, favoreceu a burguesia, né? Ele vai explicar que as questões sociais são explicadas a partir da ótica e metodologia das ciências naturais, e é por isso que consolida a ordem pública, levando as pessoas a uma verdadeira resignação, a uma sábia resignação. O que é essa sábia resignação? Uma sábia é uma aceitação. Eu sei que está errado, mas como falam para mim que é natural eu sofrer, então eu vou aceitar isso como natural. Mas ainda assim eu tenho a consciência clara de que está errado. Ainda assim eu queria ter uma vida diferente. Mas eu não posso lutar contra aquilo que me oprime, contra aquilo que me machuca, contra aquilo que me agride. Então eu vou aceitar. Essa é a sábia resignação social. É quando a gente aceita a desigualdade, mesmo sabendo que aquilo está errado. Então, olha, deve analisar e identificar os fatos sociais com neutralidade e imparcialidade, ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial, e ele vai agir com profunda resignação, sabe a resignação, a aceitação de que ele não vai poder bater de frente com aquilo que o oprime, então ele vai aceitar, mesmo sabendo que aquilo está errado, mesmo sabendo que ele está sofrendo. Mas ele acha que esse sofrimento é natural, porque alguém na sociedade tem que sofrer, e esse alguém, infelizmente, nesse contexto, está sendo ele, operário, ele, mulher, ele, pobre, ele, desempregado, e assim por diante. Então, olha, se a sociedade, o positivismo passou a explicar para o operário, para a classe feminina, que a condição deles é uma condição de natureza. Infelizmente, nós vamos ter pobre. Infelizmente, tem que ter alguém que não tem boa educação, porque senão quem faria o subemprego? Né?
o positivismo chegava a ser preconceituoso, maldoso, né? É por isso que dentro do positivismo surgiu doutrinas como o darwinismo, né, que vai dizer que tem uma raça superior, né, vai escravizar os negros, vai considerar que eles são sub-raça, que o índio é sub-raça, né? Porque vai sempre apontar que o europeu era o superior, era o forte, era o poderoso, era o inteligente, era o civilizado, e que era natural, então, ele dominar todos os outros povos, né? Então, explica para essa classe operária ou oprimida essa, entre aspas, verdade. Qual é essa verdade? De que a condição dele de oprimido é natural e que não há um culpado para essa condição. Eu tenho simplesmente que aceitar, né? É muita injustiça, né? Dando continuidade à teoria do Comte, a lei dos três estágios ou lei dos três estados. Você vai encontrar dos dois modos em livro, tá? O Comte dividiu a sociedade em três estados evolutivos. O primeiro estado ou estágio foi o teológico, é aquele em que as explicações eram transcendentais, eram ligadas à igreja, eram ligadas à teologia. O segundo estado é o metafísico, é aquele que vai substituir a divindade por forças abstratas, né? Fenômenos, energia, né? Questões naturais, de autotranscendência e tal. E o terceiro, positivo, ou positivista, que era o terceiro e último estágio que na concepção do Comte a sociedade passaria, e a partir do estágio positivista, tudo seria explicado pela ciência utilizando o método naturalista. Então, tudo, a fome, o desemprego, as questões humanas, os sentimentos humanos, tudo efetivamente humano e natural era explicado por um método da natureza, um método de uma ciência empírica natural. Por isso que ele comparou a sociologia com a física social. Tá? Aí nós vamos entrar no positivismo no Brasil, já encaminhando para o finalzinho da nossa aula. Positivismo no Brasil. Nós vamos ver aqui, ó, um brasão, né, da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, onde mais tarde vai ser a Escola da Praia Vermelha, fundada por Benjamin Constant, ali perto do forte, né, onde hoje é o forte de Copacabana. Então você tem ainda lá um centro positivista, né, você tem universidade, você tem um exército, você tem estudo, você tem ali uma formação militar e positivista ainda com a égide da ideologia positivista muito forte, né? Boa parte dos filhos da elite brasileira do final do século XIX estudavam ali na Escola da Praia Vermelha ou em Recife, que eram as duas universidades que o Brasil tinha, e aí esses dois centros passou a fornecer também uma doutrina positivista, né, embutida na formação profissional, na formação acadêmica dos jovens universitários brasileiros. Portanto, final do século XIX, início do século XX, gente, todo universitário tinha uma cabeça altamente voltada para o positivismo. Daí a explicação do Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, né, cobrir a guerra de Canudos, fazer a cobertura ali da guerra de Canudos e citar várias expressões e ter um pensamento extremamente vinculado ao positivismo. Racial, conservador, científico, né? Isso tudo a gente encontra lá na obra do Euclides da Cunha e também na obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo, também marcado por forte positivismo, conceitos, né, do positivismo, tá bom? Interessante a gente fazer essa ligação aí com a literatura. Vamos adiante, pessoal. Positivismo no Brasil. Ele surgiu com a proclamação da República, é por isso que a nossa bandeira, né, tem lá um layout positivista, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. O que acontece, então, no positivismo aí? Quais os elementos fundadores ou fundantes do positivismo no Brasil? Está aqui. Primeira coisa, separação igreja-estado, né? Igreja separou do Estado, o Estado então passou a ser um Estado laico, sem vínculo e sem a tutela, a chancela da Igreja Católica. A burguesia precisava se fortalecer e para isso ela tinha que enfraquecer a Igreja Católica. É por isso então que ela desenvolveu essa ideia de separar a Igreja Católica do Estado. Segundo, o casamento civil é uma outra importante medida. O casamento civil tirou da igreja a necessidade da igreja celebrar e de registrar os casamentos dentro dos seus livros de assentos, né?
os livros de tombo, os livros em que a igreja faz os registros dos sacramentos, batismo, nascimento e tal, era tudo a igreja que registrava. Com a lei, né, do registro civil, o positivismo então tira da igreja também esse poder, esvaziando economicamente a igreja católica e esvaziando o poder político da igreja católica também. Terceiro, fim do anonimato na imprensa. Qualquer jornalista que escrevesse qualquer tema tinha que pôr o nome. Não podia mais usar um pseudônimo, um apelido. Não podia se esconder por detrás do apelido. Ele tinha que falar quem ele era, entendeu? E naturalmente assim, ele acabava impedindo que o jornalista escrevesse qualquer coisa abertamente contra o positivismo ou contra a burguesia conservadora. Qualquer pessoa que fosse escrever alguma coisa contra a burguesia tinha que assinar seu nome. E aí a pessoa ficava com medo porque tinha medo da represália, da perseguição por parte do poder político. Ainda mais, gente, no Brasil, o poder político que era ligado ao exército, que era ligado ao militar. Os regimes militares são conservadores e hierárquicos, né? Então, o positivismo aqui no Brasil, através da proclamação da República, impôs um medo, impôs limite, né? Que para muita gente é um elemento extremamente positivo e válido e tal, mas nós também não podemos negar que esse tipo de doutrina tira a autonomia, tira o pensar crítico, impede com que as pessoas possam ter uma leitura social mais clara. É altamente induzido a pensar com a cabeça conservadora, né, com uma cabeça da doutrina que é imposta, que no caso era a doutrina positivista, explicando a desigualdade, que era natural a desigualdade, que era natural a fome, que era natural a miséria. Isso também não é correto, né? Venhamos e convenhamos entre nós. Bebendo uma aguinha, gente. Vamos lá. Então, olha, e por último, a reforma educacional do Benjamin Constant. O Benjamin Constant, como eu disse, foi o primeiro diretor da Escola da Praia Vermelha, era major, foi ele que fez a primeira reforma educacional no Brasil. Ele tirou disciplinas como sociologia, filosofia, disciplinas que abriam os horizontes, e incutiu uma disciplina mais voltada para as teorias empíricas, né? E altamente usando e utilizando o método naturalista, e também uma formação moral, uma formação militarista, então educação moral e cívica, os símbolos nacionais, uma formação forte nacionalista, né? Tudo isso foi colocado na reforma educacional do Benjamin Constant. O lema dele, ordem e progresso, é o que tem na nossa bandeira do Brasil, já que a proclamação da República no Brasil foi oriunda também do movimento positivista aqui no Brasil. Está aí o Benjamin Constant, que promoveu então essa reforma educacional, foi o primeiro diretor da Escola da Praia Vermelha, né, que fez um programa de estudo baseado numa escola oficial, o que seria para nós aí a base comum curricular de hoje, né, foi o Benjamin Constant. Vocês estão vendo que ele está vestido com uma indumentária militar, porque ele era major do Exército, portanto, pensava com a cabeça militarista. Em 1880 foi fundado o Instituto do Apostolado, que mais tarde vai ser a Escola da Praia Vermelha, aquele do brasão que nós vimos lá no início, no slide, 2 slides anteriores, tá? No Rio de Janeiro, acabou sendo o templo positivista, da religião positivista, né? Ali próximo a Copacabana, na praia, né? No Forte de Copacabana. A divisa, a Ordem e Progresso, figura no pavilhão brasileiro, cujo verde é também o sinônimo da natureza, que é da bandeira positivista. Então, o verde na nossa bandeira está ligado ao positivismo, ao verde que a doutrina positivista adotou para ela, já que ela cultiva a natureza e as leis naturais. Está aí a bandeira brasileira, ordem e progresso. Essa ordem e progresso, o ouro tem ligado à questão da mineração, da riqueza natural, né? E ordem e progresso, Comte tirou da física, né? Da mecânica. Ordem ele tirou da estática e progresso ele tirou da dinâmica. Daí a ligação dele com a física social. Então, ó, o amor por princípio, qual que era o grande layout dos positivistas? O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim, ou seja, ele está dizendo que o amor por princípio, a ordem por base, quer dizer, a sociedade ordenada, consolidada, ninguém conflitando com ninguém, a classe operária sem fazer protesto e revolução, a mulher aceitando que ela tem que ser submissa e às vezes até sofrer agressão, o operário aceitar que ele tem que ser explorado, enquanto isso o dominante fica por cima,
mas está todo mundo consolidando a ordem pública, porque ninguém vai conflitar, ninguém vai bater de frente, ninguém vai protestar, mesmo porque a formação educacional não possibilitava esse processo de autonomia e independência, porque havia um forte vínculo de tutela, né, por parte de uma formação muito militar, rígida, e que as pessoas tinham medo de protestar, tinham medo de criticar, tinham medo de bater de frente, né? Então, o Conte, olha, ele detestava o laissez-faire, detestava o liberalismo, é por isso que ele vai dizer que tinha que ter ordem, que tinha que limitar, típico também, né, do modelo de ordem da nossa bandeira, do modelo de você consolidar a ordem, ou seja, ninguém protestando contra nada. Todo mundo aceitando que a desigualdade é natural, todo mundo aceitando que a miséria é natural. Então, ninguém protesta contra nada. O Conte, então, extraiu da mecânica o conceito, né, da física. Então, a ordem é o da estática, parado, né, e progresso, dinâmica, movimento. O que indica o movimento? Progresso científico. Você vai explicar todos os acontecimentos a partir da ciência, e é a ciência que vai levar essa sociedade a progredir, essa sociedade a evoluir, tá bom? Chegando aí no final, olha, a física social tem o conceitozinho, olha, a ciência que estuda os fenômenos sociais, com o mesmo espírito dos fenômenos astronômicos, físicos, químicos, fisiológicos, ou seja, com o mesmo método de uma ciência natural, de uma ciência empírica. A doutrina positivista tem forte ligação com a questão militar, tá lá, realizados em colégios militares, Colégio Dom Pedro, por exemplo, né? Estes debates feitos nos interiores das escolas sempre eram formados por patriotismo, por nacionalismo, para a ideia da ciência como superior, né? Sempre acomodando as pessoas, impedindo que as pessoas desenvolvessem seu senso crítico, né? E isso apaziguou muito a população brasileira, tornando essa população brasileira extremamente pacífica e aceitava todas as imposições das elites dominantes que se davam bem com essa condição de ninguém questionar nada, porque aceitava que a desigualdade, a fome, a miséria era tudo natural, era tudo espontâneo, tá bom? Beleza, a doutrina deixou traços sociopolíticos marcantes, né, culturais no Brasil. Até hoje nós temos aí muitos grupos que cultuam o conservadorismo, que falam ou que pregam a ideia até mesmo de intervenções militares, né, que acredita que esse desenvolvimento através de rigor, da rigidez é o que vai consertar. Então é natural, né, que essas pessoas defendam esse instrumento, porque muita gente foi criada a partir dessa formação e tem ela como extremamente válida, não conseguindo enxergar que ela também tem seus erros, tem suas limitações e também contribuiu para que nós tivéssemos consequências não muito positivas, não é mesmo? Tá aí, então, chegamos ao final da nossa aula. Eu quero agradecer você que está aí comigo até agora. Eu sei que ficou um pouquinho longa a nossa aula, mas o tema é importante, eu precisava falar para vocês numa única aula, para não ficar cortado, que tira um pouquinho a nossa concentração. Beleza? Um beijo grande, foi muito bom ter você aqui comigo. Até a próxima. Tudo bom?